Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, das nossas lives, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal de YouTube. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura, sempre com novidades. E se você está começando agora a investir em fundos imobiliários, também não deixe de acessar a nossa página do curso de fundos imobiliários. Então, o nosso convidado de hoje é o Felipe Ribeiro, que é gestor do fundo Fator Verità, que opera sob o código VRTA11. Tudo certo aí, Felipe? Tudo bem, Thiago. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade de falar com uma base tão grande de pessoas que acompanham o trabalho de vocês, né, investidores e até outros players do mercado, logicamente. Então, estou muito satisfeito de poder estar falando com o seu público. Legal, Felipe. A gente também agradece aqui a tua presença. Também agradecemos a Gabriela Guedes, né, da assessoria de imprensa, por ter nos ajudado aqui a produzir essa entrevista. E, Felipe, então, a gente está sempre discutindo aqui no nosso programa a questão da importância, né, da qualidade de gestão. Então, gostaria que você falasse um pouco, né, você que é o gestor do fundo, né, do Fator Verità, contar um pouco da tua experiência profissional, um pouco do teu interesse em trabalhar aí com recebível imobiliário. Bom, legal. Eu antes de vir para o Fator, eu estava na outra ponta da mesa, né, tanto na estruturação quanto na venda de CRIs. Eu trabalhei aproximadamente 2 anos numa securitizadora, uma das 4 maiores do mercado, e lá eu fiz esse papel de venda e estruturação, vendendo CRIs, né, que são os imobiliários, e CRAs, que são os do agronegócio. A gente também fazia debêntures financeiras, que é o mesmo conceito, só que é para recebíveis financeiros lá. E depois de um tempo eu saí desse lado da mesa, que é da estruturação e venda, e fui para a gestão dos CRIs. E eu fiquei nessa posição basicamente 1 ano lá. Então, eu costumo brincar que eu pude ver a cozinha da securitizadora, né? Efetivamente, como é que funciona o mês a mês ali, o que os investidores precisam mais de informação, como passar melhor a informação para os investidores, né? Quando eu estava na securitizadora. Antes disso, eu trabalhei em bancos, e nesse período dos bancos eu trabalhei fazendo distribuição de títulos de renda fixa também, na parte de sell side do mercado, e também fiz 2 coisas que me aproximaram muito do mercado de CRI. Inicialmente, foi em 2013 aproximadamente, a gente fez o primeiro relatório de secundário de CRI do mercado. Era um relatório que era emitido semanalmente, e esse relatório ele chegava a diversas pontas e acabou chegando até na Ambima, quando me aproximei inicialmente deles, né, para poder mostrar o que estava acontecendo no secundário, quais eram os riscos mais negociados, que tipo de CRI que era mais negociado, e desde lá, então, eu venho com uma base de dados relativo a CRI, e me apaixonei por esse mercado, né, inicialmente nos CRIs, e aí, obviamente, se acaba indo mais a fundo, então, na estruturação, na distribuição posteriormente. No período que eu estava na securitizadora, eu participei de um dos comitês que existe na Ambima, colaborando para desenvolver a lâmina de CRI Ambima, que é uma das coisas que a gente tem batalhado aqui em todos os CRIs que a gente tem entrado, solicitado que as securitizadoras se comprometam a emitir. Eu posso falar posteriormente desse tema mais profundamente. É basicamente isso, Thiago. Bom, interessante, Felipe. E como é que é a estrutura de gestão aí da equipe da Fator, né? A Fator é a administração de recursos, né, que faz parte do grupo, né, do Banco Fator. Existe outros membros da equipe, existe uma decisão de comitê que muitos outros gestores utilizam. Enfim, como é que funciona isso aí no caso do Fator Verità? Isso, a gente tem essa estrutura de comitê, sim. Como que ele funciona hoje, o comitê? Quem participa votando é o CIO, né, que é o Fernando Moreira, da Asset, eu, da parte de CRI, tem um gestor que ele é meu par, então ele cuida dos fundos de debêntures, então ele está olhando muito mais crédito corporativo, vamos dizer assim,
propriamente. Então, ele tem essa visão também. E eu tenho membros não votantes. Eu tenho um membro que ele, vamos dizer assim, atua como um consultor, que é a pessoa que cuida do crédito do banco. Então, ele não tem voto, mas ele tem direito à fala, naturalmente, ele acaba influenciando os membros do comitê. E tem duas outras pessoas que são da minha área especificamente. Uma é uma analista de crédito, que a gente trouxe do mercado para poder compor aqui a equipe, e o outro é o estagiário da área, que ele acaba colaborando nas análises mensais e em algumas análises que a gente já está treinando ele também para poder chegar numa análise das operações que vão entrar na carteira. Obviamente, esse comitê ele é unânime. Se algum dos 3 votantes não estiverem presentes ou não concordarem com a operação, a gente não consegue nem passar a operação para poder fazer a alocação. No dia a dia, né, que aí, assim, tirando essa parte do comitê que acontece semanalmente, então são essas 3 pessoas, eu e mais 2, e a gente tem a gente costuma dizer que a gente é o mais chato, ou procura ser o mais chato do mercado, com as securitizadoras. Como eu vi como é que funciona na cozinha, eu sei como é que é o dia a dia e consigo entender as dificuldades que as securitizadoras têm, né, para poder gerar informação e para poder enviar informação para os investidores. Então, a gente tem algumas rotinas e processos muito específicos para poder fazer o acompanhamento dos CRIs e cada tipo de CRI, seja um CRI de loteamento, seja um CRI mais corporativo, com viés mais corporativo, seja um build-to-suit. A gente faz esse acompanhamento específico para cada um dos CRIs, né? O comitê, ele serve tanto para passar operações novas, quanto para passar as operações que já estão em carteira. Então, a gente faz esses 2 acompanhamentos, né, logicamente, e desse comitê é aprovada uma nota que é feita baseada no modelo de rating que eu trouxe para cá. No início, quando eu vim para cá, a primeira coisa que eu fiz foi colocar um modelo de rating que eu me sentisse confortável. Então, é um modelo de rating complexo, ele não é um modelo de rating que eu tenha visto em outro lugar, a gente desenvolveu ele aqui. Então, ele é um modelo de rating que ele passa por todas as faces do CRI que vamos comprar. Então, até falar um pouco abertamente, né, para poder deixar claro como é que é a nossa análise. Então, a gente... Felipe, só para entender, então, você não tem esse poder de decisão sozinho como gestor do fundo, então, se algum membro do comitê vetar, esse CRI não entraria na carteira, correto? É isso. Conversando com outros investidores, eu vejo que a minha realidade é semelhante ao que temos no mercado aí. Algumas vezes eu trago uma operação que eu entendo que funcione as garantias, funcione as amarras jurídicas, né? Mas não é sempre que eu consigo passar e faz parte do business, né? Sim, e aí vocês têm também não é simplesmente, já até entrando um pouco no processo de gestão, não é simplesmente pegar o rating, que normalmente dentro do processo de estruturação já é contratada, né, uma agência classificadora de risco, e de repente está no regulamento de vocês, eu tenho que ter um rating mínimo, né, para entrar na carteira, mas vocês têm também um modelo proprietário, que vocês desenvolvem um rating, então, paralelo, né, até para colocar isso dentro do comitê e ajudar nessa tomada de decisão se aquele título vai não entrar dentro do portfólio, correto? É isso. E aí eu posso falar um pouco dessa parte desse modelo de rating, Thiago, para você tudo bem? Claro, fica à vontade. Legal. Então, essa parte desse rating interno que a gente desenvolveu, inicialmente ela pega as características da operação. Então, quem está distribuindo, se ela é uma operação que ela é distribuída para pessoas físicas, né, que normalmente são as operações CVM 400, ou se ela é uma operação CVM 476, que é uma distribuição restrita, o tamanho da operação, isso influencia muito, obviamente, no tanto de controle que vai existir em cima dessa operação, qual que é a securitizadora que está trazendo, se já existe um compromisso no início da operação em ter a lâmina BIMA. Na segunda análise, a gente faz uma análise só dos players. Então, quem que é o agente fiduciário, quem que é o
o advogado que está estruturando essa operação. Se for uma operação que tiver recebíveis e esses recebíveis tiverem que ser cobrados por um terceiro, um servicer, né, no caso, a gente faz uma análise desse servicer. Isso é uma análise qualitativa, tá? Não é uma análise, vamos dizer assim, restritiva. É uma análise qualitativa que vai compor com outras notas, obviamente. Então, depois dessa análise dos players da operação, a gente faz uma análise de mercado. Então, baseado nesse histórico de informações que a gente já tem aqui internamente, dos CRIs que tiveram secundário, e a gente, obviamente, tem as características desses CRIs, a gente já consegue saber qual que é a possibilidade de eu ter um secundário desse CRI num futuro ou não. Eu consigo identificar qual que é essa liquidez, né, que eu tenho para esse CRI. Então, essa é uma das análises que é feita também. Na sequência, a gente faz uma análise que aí a gente divide aquilo que eu falei. Então, se for um CRI que a gente entende que ele tem um risco mais corporativo, e a gente vai fazer uma análise de balanço para poder entender se aquela empresa ela tem capacidade de nos pagar ao longo da vida da operação. Se for uma análise que tenha mais a ver com recebíveis, a gente vai fazer uma análise dos recebíveis. Então, se ela tem uma série subordinada, qual que é o histórico desse pagamento, em quais faixas de atraso essa carteira está no momento da emissão da operação ou no momento que a gente estiver revisando essa operação. Então, são duas análises, vamos dizer assim, laterais, mas que acontecem a depender do tipo de operação. Existem operações que a gente tem os dois riscos muito presentes. Então, eu tenho uma carteira de recebíveis, mas eu tenho também o aval dessa incorporadora ou dessa loteadora, e também tenho a obrigação dessa loteadora em recompor caso haja um atraso muito grande. Então, eu tenho que fazer as duas análises. Além da carteira, tem que fazer a análise corporativa para poder entender qual que é o risco final da operação. Essa análise corporativa que você está pegando o balanço de uma empresa seria mais quando é um CRI, uma operação estruturada, tipo antecipação de aluguel, né, nesse caso. Não necessariamente, Thiago. A gente pode ter uma operação de uma loteadora no qual eu tenho obrigações que são, teoricamente, garantias da operação, né? Então, eu tenho os recebíveis que estão pagando tranquilamente. Um exemplo prático. A gente tem um CRI na carteira, que é o CRI da Urbiplan, e ele, ao longo do tempo, veio pagando de acordo, tinha todas os índices de acordo, estava pagando tranquilamente a série sênior, a série mezanina e a série subordinada. O que aconteceu é que, ao longo do tempo, a carteira foi deteriorando, ou seja, eu tive muita inadimplência, a inadimplência foi aumentando, né? Vamos dizer assim, saiu de 90 dias para 120, para 180 dias, e eu tinha uma cobrigação, vamos dizer assim, uma garantia, entre aspas, de que a incorporadora iria fazer a troca desses recebíveis por recebíveis novos. Agora, se eu tiver com uma incorporadora que ela pediu RJ, por exemplo, que é o caso da Urbiplan, ela pediu recuperação judicial, ela deixa de ter uma qualidade, vamos dizer assim, uma capacidade de recompor esses créditos. Então, por isso que, mesmo operações de recebíveis estritamente de loteamento, né, que seria uma operação que muitos consideram somente estatística, eu tenho que fazer uma análise da parte corporativa também, para poder saber o quanto que está melhorando a empresa ou quanto ela está se deteriorando. Então, e a maioria dos CRIs de recebíveis tem essa situação, tá, Thiago? Eu tenho sempre uma obrigação de recompra, eu tenho algum aval, alguma fiança daquela empresa. E aí, para continuar... Nesse caso, só para entender um pouco melhor, então, você tem lá recebíveis que você começa a ter um índice de inadimplência, daí a incorporadora, né, que está lá por detrás, ela tem que fazer meio que uma limpeza, que se ela troca parte dessas tranches, né, que a gente chama, para diminuir essa inadimplência, que está... essa operação que você fala, que daí, nesse caso, se a incorporadora, por exemplo, nesse exemplo que você falou, ela entrou em recuperação judicial, ela perderia essa capacidade de fazer esse processo. Isso, por isso que tem que fazer um acompanhamento do balanço, né, para saber, obviamente, o quanto ela está faturando. Nossa, o faturamento diminuiu muito, vamos entender mais. Ela deixou de vender.
ou se não, ela continuou vendendo o quanto ela vinha vendendo e teve um nível de distrato muito grande. Isso quer dizer que, num futuro, ela provavelmente não terá carteira nova para colocar. E, consequentemente, eu vou ficar com a carteira com uma inadimplência alta. Então, é necessário, sim, nesses CRIs de loteamento, ou mesmo os CRIs de estoque, né, que tem saído alguns no mercado, que é pegando estoques de incorporadoras como garantia, e caso eles sejam vendidos, amortiza o CRI com aquela venda, eu preciso acompanhar o crédito corporativo também, para poder ver o quanto que a empresa continua saudável, para, se ela precisar fazer honrar algum compromisso que ela tenha comigo, saber se ela vai conseguir ou não. Então, é necessário fazer esse tipo de avaliação também. Tem muita gente que assiste nosso programa, né, faz parte da nossa audiência, que está começando agora. Então, são muitos fundos, né, disponíveis hoje. As principais categorias hoje, né, de fundos de Estado são os fundos de recebíveis. Então, gostaria que você fizesse aí um overview, né, uma visão geral do fundo, para quem não conhece, fazer um breve histórico, né, e também o investidor entender, da parte de vocês, o que é o diferencial, o que diferencia o fator Veritá, de repente, de outros fundos de recebíveis que tem no mercado. Legal. Eu vou aproveitar essa pergunta e complementar o que eu estava respondendo anteriormente, que eu não concluí o raciocínio, desculpa. Então, depois dessa análise, ou de balanço ou de carteira, a gente faz uma análise do contrato, dos contratos, né? Então, se é uma operação que a gente está entrando para poder entrar no primário, ou está auxiliando a estruturar, ou está originando, a gente dá uma nota também para a parte dos contratos. Então, é uma parte que a gente considera muito importante. A maior parte dos problemas que eu tenho visto nos CRIs que estão na nossa carteira, ou na minha experiência anterior, é contrato mal formulado. Algum ponto que estava mal escrito, ou alguma garantia que estava mal, vamos dizer assim, registrada, ou mal escrita na hora que foi escrito o termo de securitização, que é o principal documento de um CRI, né? Então, a gente dá uma nota qualitativa para esta parte da operação. A gente entende que esse, vamos dizer assim, é uma das principais análises, além dos players que estão figurando na estruturação, também a parte dos documentos em si. Então, a parte final, essa parte de documentação, e se em algum momento dessa análise de rating tiver algum dos pontos que ele esteja abaixo da nossa pontuação necessária para poder passar, já é um deal breaker. Se tiver algum dos pontos que esteja em desacordo, já acende uma luz vermelha, vamos dizer assim, e se for uma operação que estamos comprando, a gente considera que não devemos comprar. E se for uma operação que já esteja em carteira, e aí a importância da análise mensal e de fazer um acompanhamento, né? O nome do jogo em crédito é acompanhamento. Não tem outra palavra que não seja essa. É acompanhamento e tem que acompanhar de perto. Então, nesse mercado, a situação pode mudar rapidamente, né? Pode mudar rapidamente e se eu não estiver acompanhando mês a mês e não conseguir ver, vamos dizer assim, um gráfico, né, que eu brinco, uma coisa é a foto do que eu recebo da securitizadora, outra coisa é o vídeo, né, a sequência das fotos para poder entender como que a minha garantia está flutuando nesse período. Então, a gente está hoje com 2 CRIs que a gente, com essa visão de vídeo, né, vendo mês a mês comparando com o outro, a gente entendeu que está deteriorando e já chamamos a securitizadora e a devedora para conversar. Como o fundo, e aí já entrando nessa resposta, na pergunta que o senhor tinha feito agora, o fundo ele iniciou em 2011, então a gente tem CRI que está fazendo 7 anos agora. É diferente de um fundo que está iniciando. Ele não vai pegar esse histórico. Então, existem CRIs que já estão no momento muito distante da estruturação, muito distante do momento da emissão. As pessoas que estruturaram não estão mais nas casas, naturalmente. É assim que acontece, né? Então, a gente tem feito uma aproximação com as securitizadoras, com os agentes fiduciários e com as devedoras, para poder reestruturar alguns CRIs. Seja na parte da garantia, seja na parte dos recebíveis,
para poder fortalecer e garantir que até o final da operação a gente receba tudo. Então, a gente conseguiu identificar isso. CRIs que estavam se deteriorando não entraram em default, mas estavam caminhando para. E o nome disso é acompanhamento mensal. Tem que fazer um acompanhamento mensal. O que você falou muda rápido. De repente, aconteceu algum evento naquela cidade que mudou a característica dos compradores daquele loteamento e muda muito rápido. A deterioração do crédito, de 2, 3 meses, você vê que piorou muito, né? Então, eu vou passar rapidamente aqui pelo nosso relatório para poder falar um pouco do fundo e mostrar um pouco dos diferenciais que a gente tem dos outros fundos de recebíveis. Vou compartilhar a tela aqui, tá? Fica à vontade aí, vamos ver então o relatório de vocês. Eu estou pegando aqui o relatório de agosto, o relatório de setembro a gente vai soltar hoje, tá? Então, acabou que coincidiu com a data da entrevista, então a gente não pôde mostrar aqui. Então, passando brevemente por essa primeira página, Thiago, anteriormente à minha entrada, a gente tinha uma outra cara do relatório, e o que a gente está fazendo aqui é buscando, né? Não sei se a gente está conseguindo, mas buscando dar um pouco mais de transparência nas informações que a gente está fazendo. A gente, então, criou também um mailing list para todos os investidores se cadastrarem. Ele está aqui nesse link aqui que a gente vai continuar disponibilizando nos próximos relatórios. Temos falado, sempre que possível, qual que é o nosso pipeline de alocações para dar uma previsão para os investidores do que está acontecendo, como que estamos analisando o mercado, se houve alguma alocação no período, e mês a mês a gente estamos fazendo um esforço, né, eu e a equipe, de colocar detalhes de todas as estruturas que temos em carteira e mostrar isso, né, e se houver alguma dúvida, sanar as dúvidas que houver necessidade. Essa parte aqui do relatório ela já estava presente, tá? Então, que é os últimos resultados e um mini DRE do balanço. Aqui a nossa entrega por dividend yield. E aqui um pouquinho da carteira. Então, essa talvez seja a página mais importante, tá, Thiago? Eu vou ser o mais breve possível, mas vou falar rapidamente aqui sobre essa página. Então, uma das questões, né, justamente por sermos um fundo com muito histórico, né, basicamente 7 anos de histórico, já temos operações que deram algum problema, né, no fundo. Então, a gente fez a questão de demonstrar aqui nos valores investidos quando tiver zerado. Se esse CRI tiver em default, que no caso a gente tem basicamente 3 aqui, que é esse pulverizado 157, que era uma série subordinada da Brazilian Securities, que está aqui com 0. Orbiplan, que eu já comentei já brevemente, né? Então ela está zerada porque eu estou fazendo uma provisão para devedores duvidosos, e isso afeta diretamente o meu patrimônio, né, do investido do fundo. E o Shopping Lajeado, que é uma operação que já deu problema já faz um pouco mais de tempo, foi anterior à minha entrada, a identificação desse problema, na verdade, né? Então, a gente está demonstrando claramente aqui para os investidores qual que é a situação da carteira do fundo, né? Então, até aproveitando já que eu estou mostrando isso, então, como a gente vem fazendo esse acompanhamento mensal, tá? Vou até voltar aqui, tá, Thiago? Com licença. Como a gente tem feito o acompanhamento mensal das carteiras, uma das coisas que a gente identifica que é importante é esse zelo diário, mensal, perto das operações. A gente tem brincado aquela máxima, né? O olho do dono é que engorda o gado. Então, a gente tem que estar próximo, tanto no momento que está tudo bem, tanto no momento que a gente identifica que tem algum problema, mas mais ainda no momento que já está estressada a operação. Então, a gente tem essas 3 operações, a gente tem passado elas em comitê ou o status mensal delas em comitê e feito o acompanhamento que é necessário, seja
uma das operações. A gente vai ter que fazer um acompanhamento quase diário para saber como que os recebíveis estão entrando, através de que conta, quem que está pagando, quem que não está. A outra operação, que é do Shopping Lajeado, por exemplo, a gente já está no momento mais avançado. Ela iniciou aproximadamente há 2 anos ter dificuldade em pagar. Hoje já estamos quase concluindo, assim, próximo de concluir, perto do estresse, que já são 2 anos, né? Estamos muito mais próximos da conclusão e de executar as garantias do que há 2 anos atrás. Então, esse é um pouco do que fazemos. Temos que estar na securitizadora, junto com os advogados que estão reestruturando a operação ou que estão negociando um processo de RJ, devolver as garantias para a operação, para poder vender. Então, é um trabalho próximo de cuidar de uma criança, assim, tem que estar junto todo dia, tem que entender, estar próximo. Então, esse é o nosso trabalho, tá, Thiago? Das operações de estresse. E, Fábio, até vou antecipar uma pergunta, olhando um pouco do relatório. Então, a carteira, né, percebeu ali que ela é bem pulverizada, né? Então, vocês publicam isso mensalmente nesse relatório. Então, também gostaria de ressaltar aqui, né? Quem não conhece ainda, é só seguir lá o fundo no Clube FI, entrar também na área de comunicados, e logo que esse relatório é publicado, automaticamente ele já está disponível também lá no Clube FI, né, digitando o código do VRTA11, né? E você falou uma questão importante que eu já comentei aqui em uma outra entrevista com outro gestor desse segmento de recebível, que a análise financeira ela é importante, mas talvez nesse segmento de recebível, a parte jurídica ela é também tão importante como a análise financeira. Então, vocês têm uma equipe jurídica muito próxima de vocês? A gente tem algumas opções, tá? O que eu tenho feito? Eu vou contar um pouco de como que a gente faz essa análise. Um dos principais documentos é o termo de securitização. Então, as operações que estamos repassando no comitê, a gente passa, a gente lê de trás para frente o termo de securitização. O que quer dizer isso? Eu leio, entendo quais são os riscos que estão mencionados no termo de securitização, e aí depois eu venho lendo as definições e todas as estruturas de garantias. Temos, então, essa equipe jurídica do banco, que nos dá um apoio nessa parte. Temos a nossa equipe, que é extremamente especializada em ler os termos de securitizações, os contratos de cessões, para poder entender mais a fundo como estão formuladas as garantias e na matrícula do imóvel, para poder entender se está registrado adequadamente. A parte disso, temos 2 opções. Então, no momento de uma reestruturação ou de uma verificação daquele CRI, a gente conta também com a equipe do jurídico da securitizadora. Então, a gente trata diretamente com eles, fazemos questionamentos diretamente para a área jurídica da securitizadora. Porque a pessoa que está no dia a dia ali da gestão do CRI, que vai mandar um relatório, vai mandar alguma informação de alguma garantia, ela não necessariamente ela está tecnicamente apta a responder alguma pergunta que a gente possa fazer. E a parte disso, a gente também conta com o escritório que deu o legal opinion para a operação. Ou seja, no momento da estruturação, existe a necessidade da necessidade do nosso entendimento, tá, Thiago? Não é uma coisa obrigatória, mas existe o nosso entendimento que é necessário ter um escritório que seja do mercado, que entenda das operações de CRI, que dê um legal opinion, mostrando quais são os principais problemas para aquela operação que poderiam acontecer, que acaba refletindo nos riscos que estão citados no termo de securitização. E também, por ele ter feito esse legal opinion, ele tem alguma responsabilidade em cima disso. Então, é uma maneira da gente se aproximar e entender qual foi a intenção de escrever essa cláusula aqui. Qual foi o racional no momento de escrever essa cláusula? Por que ela está escrita desse jeito? Então, a gente tem alguns níveis, tá? Vamos dizer assim, tem a nossa parte, né, da área, a parte do banco, a parte da securitizadora e o escritório que fez a operação. Tá? Então, a gente tem essas camadas de análise, né? Porque muitas vezes você está analisando lá um CRI, as garantias são boas e tudo mais, mas
se precisar executar isso tudo, se não for feita uma análise de repente tem uma cláusula, uma vírgula, uma frase ali que pode ocasionar um problema lá no futuro, caso seja necessário executar, né? Olha, às vezes, e vou te dizer que na maioria das vezes não é uma vírgula. Na maioria das vezes está expresso no termo de securitização. O que acontece é que algumas pessoas, ou em alguns momentos de alguma análise, não é feita uma leitura profunda do documento. Então, existe uma operação do mercado que ela é vendida muito bem, pessoas físicas compram, uma alegria. E ela está colocando que ela tem alienação fiduciária do imóvel. Acontece que no termo de securitização, quando você vai ler o risco, ele está falando, existe alienação fiduciária do imóvel, mas da nua propriedade do imóvel. Por 20 anos. O que isso quer dizer? Traduzindo em português. Ela é uma operação que ela tem realmente alienação fiduciária do imóvel, mas a nua propriedade significa que eu não tenho direito ao uso do imóvel por 20 anos. Ou seja, eu estou com uma alienação, a pessoa que tivesse CRI, ela tem uma alienação fiduciária, só que ela não vale efetivamente. Por quê? Se eu for vender a mercado, se a operação entrar em default e eu precisar vender este imóvel, eu vou vender um imóvel que quem comprar só vai poder usar daqui a 20 anos. Ou seja, qual que é o valor que este imóvel tem hoje? Próximo de zero. Sim. Muito próximo de zero. Então, é o que eu te disse, na maioria das vezes, não são vírgulas. São cláusulas expressamente escritas e que no momento de uma análise mais pressa ou numa análise mais rasa, ela não vai estar demonstrada nos riscos que deveriam ser avaliados na hora da compra. Então, esse é um pouco do nosso ponto de vista. A gente tem uma leitura profunda dos documentos e conta com apoio interno e externo para poder entender o que está acontecendo com essas operações. Então, vocês demonstram no relatório, então, aonde está ali com a barrinha totalmente zerada ali, quer dizer que é um CRI que está com problema de pagamento. Então, está num nível ali alto que a administradora, ela é obrigada, por regra da CVM, ela tem que realmente zerar, como se aquele título não existisse mais dentro do portfólio. É isso, a gente faz uma provisão para devedores duvidosos. Isso não tem efeito caixa, obviamente, no momento que fazemos essa provisão, mas ela acaba refletindo no PL. Então, se a gente for fazer uma comparação e observar, de novo, o vídeo, né, acompanhar todas as fotos do PL do Veritas, ele vinha numa crescente e depois que eu entrei, ele basicamente estabilizou. Porque em abril eu identifiquei um CRI que estava com problema, marcamos a provisão de devedores duvidosos. Em maio identificamos outro CRI que estava com problema, marcamos com provisão para devedores duvidosos. Então não é que o fundo ele se deteriorou. Os CRIs já estavam com problema. A única coisa que não havia sido feita era uma provisão para aqueles CRIs. Então é uma medida conservadora que tomamos na medida que entendemos que aquele CRI, em algum momento, ele teria algum problema de pagamento. Certo. E então isso demonstra a importância, primeiro, da diversificação do portfólio, né? Enfim, justamente para, caso quando isso ocorra, gerar um impacto menor no portfólio, e também demonstra, de repente, um pouco de uma vantagem do investidor que tem interesse em investir em crédito privado, de repente, não optar em aqueles, claro, né, que tem recursos, normalmente investidores qualificados, que vão tentar comprar a CRI diretamente, né, na pessoa física, de repente, realmente, aí, todo esse trabalho que a gente está falando aqui mostra o cuidado que você tem que ter ao adquirir um título como esse, né? Então, de repente, optar em comprar realmente um fundo de recebível imobiliário. É isso, a gente, como eu disse, né, desde 2013 eu venho acompanhando esse mercado e lendo muito o termo de securitização, fazendo uma leitura profunda desses documentos, para justamente poder, sendo gestor de um fundo, poder passar um pouco dessa experiência nas análises e nos acompanhamentos. Então, tanto no momento da compra e da estruturação dos CRIs, quanto no momento do dia a dia, né? Certo. E como é que funciona, Felipe, esse processo de
de gestão ativa, né? Então, vocês estão sempre monitorando as ofertas, quer dizer, existe também operações dentro do mercado secundário, enfim, como é que funciona isso no dia a dia aí? Bom, eu sou uma pessoa que gosta muito de programação e dessa possibilidade de automações. Então, inicialmente, assim, deixar bem claro que eu vou falar do secundário aqui, mas até hoje a gente fez só uma operação no secundário, desde que eu entrei. Tá? Por quê? Quando eu entrei, o fundo estava com basicamente 40 milhões de ativos para investir, né? Dinheiro no caixa, resumindo. Então, o meu foco inicial foi colocar, né, um rating interno que eu tivesse de acordo e correr dentro do possível para fazer a alocação do fundo mais breve, que a gente está conseguindo concluir agora. Mas foi o tempo que foi necessário para também não comprar coisas que a gente não tivesse de acordo no comitê. Então, como eu já tinha essa base de dados anterior à casa, né, anterior à minha entrada no Fator, a gente continua trabalhando essa base de dados e aprimorando. Então, eu vou dar um exemplo do que a gente faz, um exemplo prático. Recentemente, mostraram uma operação para a gente no secundário. Uma operação com taxa, CDI mais 3, e na hora que a gente foi fazer uma primeira análise na nossa base de dados, a gente identificou que este CRI, no caso, ainda estava em distribuição. Parece uma coisa estranha, mas é isso que está acontecendo. Mostraram para a gente um CRI no secundário, para a gente fazer uma compra, mas ele ainda estava com a distribuição aberta. Quer dizer, algum investidor comprou, passou 90 dias com ele e já gostaria de se desfazer. Mas o distribuidor deste CRI na emissão deixou a emissão aberta e ainda tem lotes desse CRI para colocar no mercado. Na nossa leitura, isso é uma capacidade que poucos têm de fazer, porque essa informação a gente pega de alguns sistemas, mescla, né, sistema da CETIP, sistema da Ambima, faz uma comparação dessas informações e consegue ter uma informação, uma qualidade na hora da decisão aprimorada por conta dessas bases de dados que a gente alimenta todos os dias. Então, a gente faz esse tipo de análise também. E aí que entra a parte do secundário. A gente, finalizando a alocação completa do fundo, a gente vai iniciar um movimento de secundário. Quer dizer, eu sei que esse CRI, e aí até vou usar uma palavra que a gente usa muito aqui, o mercado de CRI, ele é um mercado que tem pouca informação em cada uma das fontes de informação. Quando você junta todas as informações, é uma base grande. E o que acontece? Não são todas as pessoas ou todas as casas que conseguem fazer esse aglutinamento das informações. Naturalmente, isso gera uma desinformação, vamos dizer assim. Existe uma informação que eu tenho, aquela outra pessoa não tem, e eu posso arbitrar na hora de negociar esse CRI. Já que eu sei que aquele CRI já está com uma situação de um jeito, aquela outra casa não sabe, eu posso fazer uma negociação em benefício dos cotistas do Veritá. Então, esse é o tipo de ação que vamos buscar ter daqui para frente. Então, a gente vai fazer alocações pontuais ou comprar CRIs pontualmente, no entendimento que a gente está com uma informação melhor do que quem está vendendo a gente. Eu sei que todo mundo busca fazer isso, né? Esse é o melhor dos mundos. Mas a gente está confiante nessa base de dados que a gente está desenvolvendo. São diversas fontes, CVM, Ambima, CETIP, para poder formar essa base de dados. Então, como te falo, é totalmente ao contrário do que está lá nos livros de finanças, a questão da hipótese de eficiência de mercado. Quer dizer, a informação não é livre para todos e não chega ao mesmo tempo para todo mundo, porque ela está totalmente separada, então envolve um custo, uma tecnologia, trabalho, para você, como você falou, né? São 3, 4 bases diferentes. Então, ao mesmo tempo, também pode criar essa simetria de informação, ela pode criar oportunidades, porque naturalmente vai ter dificuldade de se calcular, né, no secundário, por exemplo, o PU, né? Então, quanto que vale esse CRI? Qual é o preço justo dele, né? Então, de repente, você pode, numa gestão ativa, conseguir uma boa oportunidade dentro dessa característica que tem nosso mercado hoje, né? Por exemplo, né, dar outro exemplo. Recentemente, uma securitizadora emitiu um CRI e ela não tinha mostrado ao mercado. E aquele CRI ainda não tinha sido liquidado.
assim que a minha base detectou que aquele CRI tinha sido emitido, eu liguei para a securitizadora, falei, escuta, por que você não mostrou esse CRI? Ele falou, mas eu nem liquidei, como é que você sabe disso? Eu falei, eu tenho mais informações. Aí ele me mostrou, assim, não tinha muito espaço para poder entrar, acabamos não entrando. Então a gente faz esse tipo de análise também para o primário, a gente faz análise para o secundário, mas naturalmente também para o primário. A gente consegue saber tudo que está saindo, todas as operações que estão saindo, e acompanhar se as nossas operações que estamos entrando estão de acordo, se as nossas operações que estamos estruturando está com a taxa adequada, está com a garantia adequada, que é uma, vamos dizer assim, é uma busca que a gente tem por informação para poder ter uma decisão melhor. E aí, aproveitando até uma outra face da pergunta que você fez, Thiago, é da originação. Então, por conta desse meu histórico de securitizadora, que eu fiquei 2 anos, eu tive contato, na época, né, com as grandes securitizadoras, com todas, basicamente, e também por estar fazendo estruturação e estar fazendo a venda, eu tive contato com diversos players do mercado, com incorporadora, com noticiadora, com pequenas boutiques. Então, a gente tem feito um esforço de fazer a originação em casa. Hoje, a gente está no forno com 2 operações que ela é by fator. A gente fez toda a estruturação, fez a escolha dos participantes que estariam na operação. Inclusive, no relatório que a gente tem emitido, eu tenho falado, estamos estruturando tal operação, previsão para a liquidação em tal mês, estamos estruturando tal operação, previsão para a liquidação em tal mês. E agora a gente vai conseguir, agora em outubro a gente vai conseguir fazer essa liquidação, conforme eu havia falado no relatório. Por quê? São tantas cláusulas, e para deixar do jeito que a gente quer, tailor-made mesmo, uma coisa bem segura e bem no nível do detalhe que a gente entende que é necessário. A gente brinca aqui que Felipe, será que deixou um muro muito alto? Será que as operações todas vão passar no seu modelo de rating? E a gente tem visto que é importante deixar um muro alto para passar só o que realmente a gente identifica que seja forte o suficiente para aguentar uma operação de 10 anos, por exemplo. Então, eu estava lendo o relatório de vocês, esse último que você mostrou, então, essa questão que você está falando, nós temos aqui a nossa originação, seria o que você colocou dentro do relatório, o CRI Build to Suit, é isso? Seria esse termo que você está utilizando para esse tipo de operação? Não, esse CRI Build to Suit, ele é uma fábrica que está sendo levantada e feita sob medida para uma determinada empresa. Esse é o Build to Suit. Eu usei o tailor-made aqui porque a gente está fazendo um esforço de originação e de estruturação, naturalmente. Porque se eu tenho que fazer a originação, eu tenho que fazer uma estruturação adequada para o fundo e para os meus cotistas para, vamos dizer assim, blindar o máximo possível as operações. Então, no próximo relatório, naturalmente vai vir explicado quais são as operações que estão alocando e qual que é o sentido da operação, qual que é o objetivo e como ela foi estruturada. Você, então, coloca isso como destaque, como realmente, não, eu sou um gestor ativo no mercado, que esse tipo de operação realmente, dentro de casa, né, que você colocou, realmente traz um diferencial, tanto de retorno, como também de gestão de risco para o fundo? Isso, esse é o nosso objetivo. A gente temos buscado ter o máximo de originação possível dentro de casa e tem até 2 operações que a gente passou para a securitizadora. A gente saberia que a gente não conseguiria tomar a operação inteira, a gente passou para uma securitizadora e falou, olha, faz a operação e mostra depois. Eu quero estar junto na estruturação, não consigo tomar uma operação grande desse tamanho para o fundo, porque eu estaria alocando um risco muito grande, mas traz de volta para mim que eu quero ver. Por conta desses movimentos que a gente acaba fazendo de buscar operações, acabam aparecendo coisas que não é para o nosso bolso, pelo tamanho da operação. Então, a gente acaba passando para a securitizadora e depois acaba, se houver interesse no momento da emissão efetiva, comprar o CRI de novo, né? Comprar o CRI efetivamente. Certo. E eu estava outro dia olhando aqui um gráfico sobre a evolução do mercado brasileiro, né, de recebível. Eu achei bem interessante essa evolução. Então, a tua visão como gestor de um fundo de recebível, que o mercado continua crescendo, quer dizer, ele tende a ter boas oportunidades ainda para frente? Tiago, eu não sei se eu sou
vamos dizer assim, barco sozinho nesse mar, mas o que a gente tem visto pelas estatísticas que a gente faz, pelos levantamentos de dados que a gente faz, é que é um mercado que está andando um pouco de lado, tá? Em volume e em quantidade de operações, e eu estou dizendo aí basicamente de operações 476. Quando eu olho as operações 400 no comparativo ano a ano, eu tenho um aumento de volume. O que acontece é o seguinte, e aí acho que é importante a gente frisar esse ponto, e que eu, quando estava no sell side, na distribuição, eu batia muito nesse ponto. E agora que eu estou no momento de comprar e de fazer as análises, eu bato mais ainda. O modelo de negócio de securitização da securitizadora em si, ele é um modelo que ele é baseado em 2 tipos de receita. Uma receita no momento da estruturação, que a securitizadora recebe dinheiro naquele momento que foi feita a emissão, ela recebe algum valor. E a receita da gestão, que vai ser ao longo da vida do CRI inteiro. O que acontece é que há 10 anos atrás, 9 anos atrás, existiam pouquíssimas securitizadoras e, naturalmente, quando você tem pouca oferta e existe uma demanda grande por aquele produto, as securitizadoras conseguiam cobrar bastante no momento da estruturação e bastante no momento da gestão. Então, elas tinham uma receita recorrente grande e também tinham uma entrada de capital grande no momento da estruturação. Ao longo desses anos, houve uma deterioração na capacidade de negociação das securitizadoras. Então, o que acontece hoje é que elas recebem não tanto no momento da estruturação e menos no momento da gestão. E aí, o que tem acontecido nesses últimos 2 anos, está havendo uma concentração de securitizadoras. Uma securitizadora compra a outra por zero, né, R$0 ou R$1, só para ser efetivamente um negócio, e incorpora todas as operações dela. A gente vê que existe uma certa dificuldade da securitizadora que está comprando a anterior em dar sequência nos negócios dela, da securitizadora anterior, por conta de sistema. É natural, não é um problema da securitizadora em si. Quando a gente ouve dizer de fusões e aquisições de bancos, que acontecem anos para poder conseguir fazer a junção dos sistemas. É natural que aconteça isso. Então, existem algumas securitizadoras pequenas que estão surgindo e estão se aprimorando e estão ganhando espaço no mercado, mas é um movimento que vem acontecendo fazem 2 anos de fusão de securitizadoras. E a gente entende, né, eu e a minha equipe, que isso é uma dificuldade que o mercado não enxerga, ou não se comenta, ou não se fala sobre. Mas a gente, vamos dizer assim, e aí para colocar todo mundo no mesmo nível, não falar que eu estou privilegiando nenhuma securitizadora nem outra, eu entrei aqui em março, até maio, a gente não recebia todos os relatórios de todas as securitizadoras que a gente pedia. A gente pedia todo dia 15 do mês. Demorava 1 mês para chegar, 1 mês e meio para chegar a informação. Então, o que eu entendo que está acontecendo, então, é uma concentração das securitizadoras. É um movimento que já vem acontecendo há 2 anos. A Fitch, ela fez um relatório em junho de 2016, se eu não me engano, apontando justamente isso. Vai haver uma concentração por conta do modelo de negócio. E é o que está acontecendo desde então. E, em paralelo a isso, está existindo uma reformulação na qualidade da securitização. Então, a CVM entrou recentemente, emitiu uma nova norma falando sobre os CRAs. Se eu não me engano, é a CVM 600, a norma 600. E estendeu também essa regulação para os CRIs. Alguma parte da regulação passou para os CRIs também, obrigando as securitizadoras a fazerem algumas coisas, e que aí, de novo, entra essa questão da fusão das securitizadoras. Algumas pequenas não vão conseguir atender o que a CVM está solicitando. É fato, isso vai acontecer. Assim, ela não tem capital para poder desenvolver um sistema para poder emitir um relatório, que é se eu não me engano, é o ITR, que a partir de novembro ou de dezembro vai passar a ser mensal para todas as securitizadoras. Então, você está colocando obrigações, o regulador está entendendo que existe uma necessidade de regular melhor o mercado e está impondo obrigações que não existiam
no modelo de negócio anterior da securitizadora. Então, se ela tem poucas séries que ela faz a gestão, ela naturalmente tem uma pouca recorrência de receitas e ela não vai conseguir fazer o investimento necessário para poder se adequar. Então, eu entendo sim que está havendo um momento de renovação do mercado, vamos dizer, vamos utilizar essa palavra. Eu estou tendo uma concentração de securitizadoras de um lado, do outro lado está havendo o regulador aprimorando os controles dessas operações, e de um outro lado ainda tem o autorregulador do mercado, a Anbima, com o esforço de trazer mais informações também para os investidores. Então, é um momento de melhora em alguns sentidos, né? Porque eu tiro players menores que não conseguiriam dar conta sozinhos de fazer uma gestão de um CRI de 10 anos e concentro em grandes players e essas atuações do autorregulador e do regulador. Então, eu vejo uma melhoria de qualidade no mercado, Thiago. Acho que eu me estendi um pouco na resposta, mas... Não, mas é interessante, né? Porque vocês que estão aí trabalhando no dia a dia, né? Quem tem essa visão, é interessante passar isso para o investidor. Então, na verdade, todo esse cenário que você traçou, né, das securitizadoras no nosso mercado, seria, então, vamos dizer assim, uma trava para um crescimento mais consistente, dado que a gente está vendo que está crescendo o mercado de pessoas físicas, aí naturalmente vai ter interesse de comprar cotas de fundos de recebíveis, mas tem essa trava aí que o mercado fica, de repente, não vai crescer tanto como tem, de repente, na outra ponta, uma demanda forte, né? É isso, para você, para colocar números. Hoje eu tenho no Veritar aproximadamente 45 CRIs. Para eu poder fazer, para a gestão poder fazer um acompanhamento adequado dessas operações, é um trabalho que eu gosto de fazer, mas é um trabalho que é bastante trabalho. Porque eu tenho que ficar cobrando as securitizadoras ou o agente fiduciário para eu poder receber as informações. Se houvesse, que nem já há o intuito da Anbima, de sistematizar, eu coloco um robozinho para pegar as informações lá do Lâmina Anbima e meu trabalho é só ver como é que está o relatório. Não ficar acompanhando, pedindo informação e liga de novo, e manda e-mail para o dono da empresa para ver se responde. Então, o trabalho que teríamos seria exclusivamente de gestão, efetivamente, e não de cobrança da informação. Então, para o mercado dar um novo salto de qualidade, é necessário, sim, ter informações, vamos dizer assim, na bala da agulha. Pedi, recebi. E eu ter uma condição de sistematizar. Por exemplo, né, o intuito do relatório Lâmina Anbima é padronizar. Todos os relatórios serem do mesmo jeito. E aí, com isso, eu consigo automatizar a análise. Então, eu poderia, por exemplo, ter uma diversificação no meu portfólio muito maior. Poderia ter 60, Cris, poderia ter 70. Só que eu não conseguiria fazer a gestão. Eu não teria tempo hábil, eu teria que ter uma equipe muito grande e que ainda assim, por conta da informação vir truncada, não conseguiria fazer uma gestão adequada. Então, eu tendo um relatório único de todas as securitizadoras com as mesmas informações, nos mesmos campos, nas mesmas células, eu consigo automatizar a minha análise. Então, para o mercado chegar num novo patamar, é necessário sim eu ter informação de qualidade para poder passar para o meu cotista também. Sim, então tem um caminho aí que envolve operacional, trabalho de CVM, Anbima, a própria securitizadora, mas acho que o mercado vai amadurecer, acho que você vê que é um caminho que já está acontecendo. Já está acontecendo, mas tem isso que você falou, é um caminho, já está sendo trilhado. Então já é uma notícia boa, mas ainda falta bastante para poder chegar onde pode chegar. Certo. Então, a gente está chegando aqui, Felipe, na parte já final da nossa entrevista, e, claro, a gente foi uma entrevista bem interessante, né, com tópicos bastante avançados. A gente, claro, está todos os meses entrando novos investidores, iniciantes. Vou fazer uma pergunta aqui que eu acho que principalmente para quem está começando, é interessante, né? Então, por que um investidor deve ter em sua carteira fundos também de recebível, né? A gente divide aqui, o fundo de tijolo, o fundo de papel, né?
como é que você vê como gestor de fundo imobiliário, de forma geral, por que o investidor hoje deveria ter um fundo de recebível no seu portfólio? Tem alguns pontos, tá, Tiago? O primeiro são fundos que são distintos. Inicialmente, se você for analisar a rentabilidade de um fundo de tijolo, não necessariamente a inflação vai ser devolvida na mesma medida que um fundo de recebível. Os fundos de recebível que temos visto e que temos acompanhado, que são nossos pares, se eu não me engano, do mercado, exceto um, todos os outros devolvem a inflação mês a mês para o investidor. E isso dá uma capacidade de decisão do que ele vai fazer com essa inflação ao longo da vida daquele fundo. O fundo de tijolo, de laje, ele não necessariamente todos fazem isso. Então, essa pode ser uma primeira decisão que diferenciaria um fundo de outro. Tá? Um outro ponto é que existe no intuito de um fundo de recebíveis ter uma pulverização. Assim como temos no Veritas, e em outros fundos também tem. Ter a pulverização nos recebíveis. Isso dá uma condição daquele investidor que não conhece esse tipo de papel tão profundamente, ou que, vamos dizer assim, queira mitigar um pouco do risco dele, essa pulverização traz essa opção. O que um fundo de tijolo, ele não vai conseguir ter tanta pulverização. Ele vai ter alguma, mas não vai ser tão profunda quanto ter 45 ativos numa carteira, né, que é o caso do nosso fundo. Então, ele traz essa opção de mitigação do risco baseada na pulverização da carteira. Então, acho que são dois pontos básicos, né, mas que podem favorecer na decisão para comprar um fundo de recebíveis. É interessante, a proteção contra a inflação do patrimônio a longo prazo é importante, né? Muitas vezes o investidor está olhando só o nominal, mas no final das contas, no longo prazo, o que interessa é o retorno real, né? Então, Felipe, só para a gente fechar aqui a nossa entrevista, eu gostaria que você fizesse, então, as suas considerações finais, de repente, alguma outra coisa que você queira falar aí em relação ao fundo. Não, Thiago, é isso. Eu gostaria de agradecer muitíssimo mesmo pelo convite. Entendemos que quanto mais transparência dermos para os nossos investidores, quanto mais próximos estivermos deles, mais eles vão entender o nosso produto e mais vão ficar confiantes no nosso trabalho. Então, a gente agradece, né, novamente esse convite por conta dessa opção, dessa possibilidade de dar mais transparência ao fundo. Legal, Felipe. Então, de novo, te agradeço também a tua participação. A entrevista foi excelente. Então, até uma próxima oportunidade aí. Um grande abraço. Até, um abraço. Até mais. Então, pessoal, um abraço e até o próximo programa.